Oi, gente, tudo bem com vocês? Eu sou a Bianca. E eu sou Moisés. Estamos aqui para mais um episódio da série sobre educação de filhos, baseado neste livro de David Carroll Sumac. Tá saindo. 151 reflexões sobre educação de filhos à luz da Bíblia. Lembrando a você, como sempre, aquele recado, você que quer adquirir esse livro aqui nos Estados Unidos, @Gerizim-Books. Você aqui da região de Boston, de todos os Estados Unidos, você pedir, eles enviam para você. E aí no Brasil, se você pedir através da Celeiro do Livro, @Celeiro do Livro, tá aqui a descrição do Instagram deles, tá bom? Manda uma mensagem, manda um inbox e pede o livro para você. E antes da gente começar, eu quero dar um recado, quero pedir para você que está aí assistindo ou ouvindo através do Apple Podcast ou através do Spotify, queria pedir para você compartilhar, envie esse link aí, envie esse nosso podcast para várias pessoas, para sua lista de amigos, pessoas que você acha que precisam ou gostariam de acompanhar esse conteúdo. E também no YouTube, nós temos todas as sextas e segundas um conteúdo novo para você. Então, inscreva-se, ative a notificação, comenta, compartilha, interage aí com a gente. Estamos no episódio número 6. O que é teu é meu. Disse Caim a Abel, seu irmão, vamos ao campo. Estando eles no campo, sucedeu que se levantou Caim contra Abel, seu irmão, e o matou. Gênesis, capítulo 4 e versículo 8. Forte, né? Irmãos, é isso aí. Como você sabe, a história de Caim e Abel. Ambos foram sacrificar ao Senhor. Abel era pastor de ovelhas e Caim lavrador. Abel sacrificou a sua ovelha e Caim sacrificou parte da sua colheita. A oferta de Abel Deus recebeu e a de Caim não. E isso gerou um sentimento de raiva, mágoa de Caim contra Abel, levando ele, como diz aqui na passagem, a matar o próprio irmão. E como o autor fala aqui, né, que devido a tudo isso que ocorreu, como Adão e Eva devem ter visto isso, né, sabendo que eles foram fruto daquilo ali, foram fruto do pecado, né, essa geração que foi Caim e Abel foram frutos de um pecado que gerou o assassinato de irmãos. E no mesmo dia que eles perderam um, né, eles perderam um outro. Eles perderam 2 filhos no mesmo dia. Porque após a morte de Abel, Deus exilou a Caim. Então, ou seja, né, perderam o contato com os 2 filhos, perderam os 2 filhos no mesmo dia. Só que isso começa, o autor fala que é consequência da introdução do pecado, através de Adão e Eva. Isso mesmo, quando eles desobedeceram a ordem do Senhor no jardim, quando Deus tinha dado uma ordem a eles para que não comessem de uma árvore, lá do fruto de uma árvore que a árvore produzia, eles desobedeceram ao Senhor e assim, consequentemente, foram expulsos, né? E houve uma sentença de Deus sobre Eva, né, que Deus falou que multiplicarei sobremodo os sofrimentos, ou seja, a consequência do pecado é o sofrimento. E ela sentiu na pele através dos filhos, né? Foi até o episódio passado a gente falou bastante sobre este versículo, né? Sobre os sofrimentos que às vezes não é só na gravidez, mas aí ao longo da jornada como pais e mães a gente vai sofrer. E eu fico me colocando no lugar desses pais, né? Porque criaram os filhos, né? Por mais que houve o pecado, mas houve o arrependimento. E no final, né, estavam fazendo uma coisa para Deus, um sacrifício, e acabou acontecendo essa fatalidade. E pensando bem, assim, Eva e Adão devem ter se sentido os piores pais do mundo. Sim. Né? Porque através deles foi que o pecado entrou e aconteceu uma tragédia como essa. Através do pecado, a consequência do pecado é a morte. Então, diretamente, Adão e Eva estavam ligados à morte do seu filho Abel e, consequentemente, à perca também do seu filho Caim. E isso é muito forte porque nós, como pais, muitas vezes não percebemos, ou melhor, não temos essa ideia, essa noção de como as nossas atitudes, né, as nossas decisões
refletem na vida dos nossos Na filhos. nossa geração, né? Na próxima geração. Na próxima geração. Refletem nos nossos filhos, refletem na vida deles, na formação do caráter deles. Condutas, às vezes, impensadas, decisões impensadas, atitudes não refletidas, muitas vezes, tomadas no calor do momento, refletem muitas vezes e causam uma tragédia, como aconteceu no caso de Caim e Abel. Aqui o autor fala, né, que a resposta para atritos entre irmãos não é garantir que eles recebam tudo igual, né? Até porque, como a gente já falou em episódios anteriores, né, eu e o Moses, nós temos 2 filhos, o Noah e a Zoe, e eles são completamente diferentes, né, em temperamento, em jeito de agir. Então, por mais que nós somos as mesmas pessoas, a gente está criando filhos diferentes. Sim. Né? Por causa da personalidade de cada um. Então, aqui o que o autor fala, né? Que você não vai conseguir direcionar da mesma maneira para cada filho, mas é moldar o coração para que ele se alegre com as vitórias do seu irmão. Sim, o Noah e a Zoe é interessante porque eles são diferença de idade de 1 ano e 5 meses, criados pelo mesmo pai, pela mesma mãe, no mesmo ambiente, no mesmo ensino, e a maneira como eles absorvem, como eles reagem, é totalmente diferente, né? Um exemplo, o paladar, as coisas, o Noah já não come tudo, sabores muito fortes, ele já não come. A Zoe não, a Zoe é aquela comida apimentada, ela come, café, se tiver, ela toma, amargo ela gosta. Na hora do banho, o Noah gosta de banho quente, ela gosta de banho frio. Na hora da comida, o Noah gosta da comida fria, né? Mais pro frio do que... Ela já gosta mais quente. Mais quentinha. Entre outras coisas que a gente podia enumerar aqui. Né? Mas aqui o autor fala muito do coração. E nós, como pais, o que nós temos a responsabilidade? É de moldar este coração e levar ele para Cristo. Porque os nossos filhos, as crianças, também precisam passar pelo novo nascimento. Não é porque eles são crianças que estão na fase da inocência, não. Esse é o nosso dever como pai, levar os nossos filhos para Cristo. E o coração deles precisa ser de Cristo. Né? Então, é o que o autor fala, conduzir mesmo aos nossos filhos para uma vida em Cristo. Então, e se alegrar, né, tratando de irmãos aqui, se alegrar um com a vitória do outro, não ter aqueles atritos em casa, né, mas a gente saber julgar, porque eu, como mãe, né, eu acho que o Moses também, mas eu que convivo mais, eu acabo todo dia me vendo numa posição de juiz. Né? Saber quem tá certo, quem tá errado, o que aconteceu, né? Mas eles já sabem que não existe certo, não existe errado, todos erraram, né? De alguma forma, a não ser que, né, nós temos princípios que a gente segue de respeito, de autoridade, então eles têm que seguir aquilo ali. E às vezes eu digo, quem bateu, quem machucou, perdeu a razão, porque você podia estar com a maior razão do mundo. Bateu, machucou, partiu para a agressividade, pronto, perdeu a razão, né? E eles já sabem, tem que pedir desculpa, tem que dar um abraço, tem que dar beijo. Quando eles não querem se abraçar, vamos todos se abraçar como família. Daí eles já começa todo mundo a rir, né? Já tira daquela situação. Até uma situação uma vez foi que a Zoe, ela tem uma personalidade um pouquinho mais forte e o Noah é mais amoroso, o Noah é mais tranquilo. E aí ele gosta sempre, quando ele se concentra a brincar em alguma coisa, ele fica ali na dele e ela vai lá encher ele, mexer, provocar. E eu lembro que um dia ela provocou muito ele. E aí ele empurrou ela, né? E no empurrar, tinha um tapete no chão, ela tropeçou e caiu. E aí bateu o joelho, chorou muito. E aí nós falamos para ele depois, né? Disse, você perdeu a razão aqui. Era para você ter chamado o papai ou a mamãe e ter falado, você estava certo, você estava sendo provocado, né? Você era vítima na situação, você estava sendo provocado, você estava quieto na sua. Mas a partir do momento que você agrediu a sua irmã, a partir do momento que você bateu, empurrou ela, você perdeu a razão ali. Ali você deixou de ser o certo. E aí a vítima se tornou a Zoe. Né? Se tornou Mas a sua eu, irmã. na verdade, quando eu tento apaziguar essas brigas dele, eu tento não colocar, né? Só se eu vejo que tem uma moléstia, vamos dizer assim, né, no coração, uma maldade, né? Se eu vejo que agiu com
maldade mesmo. A gente é bem rigoroso com relação à maldade. Daí eu, poxa vida, daí eu fico, né, bem brava mesmo. Né? Mas se realmente foi uma coisa que um estava provocando o outro, um estava mexendo com o outro, e não sei o quê, e acabou partindo dos dois aquilo ali, eu tento mais amenizar a situação. Senão você vai ficar o dia todo brigando, né, e sendo juiz daquilo ali. E eles vão sempre ficar perguntando, eu que falei isso, eu que falei aquilo, eu que estava certo, né? Não existe certo. Aqui nós somos uma família, nós ajudamos uns aos outros e nós sempre vamos pensar no bem da família, do coletivo. Então, né, por mais a Zoe, eu creio que as meninas no geral, né, me falem aí se tem alguma diferente, mas eu vejo que as meninas no geral já tem aquela parte, parece mais maternal, né, de cuidar. Por mais que a Zoe é a mais nova, ela tem mais essa concepção de sempre quer cuidar do Noah. Ela tem uma personalidade mais servil também, né? Então, ela está sempre ajudando, ela está sempre pegando. Se o Noah está pensando que quer uma água, ela já está pegando para ele. E ele, às vezes, acaba se acomodando. Ou se a gente dá alguma coisa para ela, ela já pede um pro maninho. Isso, ela já pensa tudo nele. Ele já é mais, assim, eu não digo nem egoísta, assim, mas é mais desligado. Desligado nessas coisas. Então, se fizerem para ele, tá ótimo, né? E não acaba assim tanto nela, né? Mas o que o autor ainda fala aqui, a gente precisa trabalhar a natureza egoísta do ser humano, porque como humanos, né, nascidos do pecado, frutos do pecado, nós já temos na nossa carne a natureza egoísta. Então precisa isso ser trabalhado e começa da infância, né? De sempre dividir. Então, uma das coisas que compartilhar, sempre né? Uma das coisas que eu penso assim com relação aos nossos filhos, porque eu em tese não queria assim tão pertinho do outro, né? Quando eu tive o Noah, eu estava com 28 anos, daí eu pensei, Senhor, eu queria ter 2 antes do 30, mas não vai dar, né? Não vai dar. Daí veio a Zoe com 29. Deus ouviu. Né? E eu sempre quis. Então, Deus ouve o desejo do nosso coração mais profundo, né? Por mais que foi aquele rebuliço, né? Aquela situação assim que a mãe é culpa para sempre, né? Então, hoje eu olhando para trás, né? Poderia ter feito diferente várias coisas, mas foi realmente o que eu tive condições de fazer. Mas o bom, assim, deles também serem pertinhos é isso, porque eles foram tratados como irmãos gêmeos ali, né? Quase, né? Quase gêmeos. Então, assim, o Noah teve um pouquinho de atraso de fala, e pegou bem a pandemia, assim, quando ele ia começar o tratamento dele com fono, começou a pandemia, fechou tudo, nisso a Zoe já começou a falar, então os dois em casa começavam a se ajudar, né? Então ela meio que ensinou o Noah e puxava ele, né, para começar a falar, nas brincadeiras. Então tudo assim, quando o Noah foi filho único, ele foi por um curto de prazo, né, um tempo tão pequeno que eu acho que ele nem lembra da vida dele sem a Zoe. Então, é muito assim, eles são muito parceirinhos mesmo. Por mais que hajam, né, as brigas que é comum de irmão, mas eu acho que no todo, convivendo com outros irmãos, até quando eu a vejo gente que eles sai, são bem né, tranquilos. Quando a gente sai com um ou com o outro, quando chega em casa, eles se abraçam, eles falam que estão com saudade, falam que amam. Até ontem, ela ganhou um pudim, né? Isso, aí ela comeu metade do pudim e a outra metade ela guardou na geladeira, porque o Noah estava na escola. Aí quando eu cheguei em casa, ela disse: papai, eu ganhei um pudim da vovó e eu guardei um pedaço pro meu maninho. Sabe? Então essa é a cultura, essa é a ideia que você precisa desenvolver com seus filhos, né? Essa ideia de que família em primeiro lugar, né? Tem uma série de filmes, são 3 filmes, o Godfather, o Poderoso Chefão, e no filme o Don Corleone, ele fala isso, né? Que a família sempre em primeiro lugar, sempre. Até que um dos filhos faz algo contra a família, ele diz: você nunca mais se levante contra a família. Que a família, o núcleo tem que ser preservado. E ele fala também que um homem que não tem tempo para a família não é um homem de verdade. Então, isso é uma coisa que a gente tem tentado viver, tem tentado trazer para o Noah e para a Zoe, né? Que nós somos família. Família em primeiro lugar, o nosso grupo primeiro, nós 4, nosso núcleo familiar está sempre acima de tudo. Não importa as nossas diferenças, não importa
muitas vezes a gente possa discutir, possa brigar, mas a família tem que estar sempre unida, né? Nós quatro, eu, você, a Zoe e o Noah. E ontem ainda nós dois conversando, e você falou alguma coisa com relação à personalidade da Zoe ser espontânea. A Zoe é muito espontânea. E a Bianca tá cortando o negócio. Mamãe, eu quero te ajudar. Só que ela não diz eu quero te ajudar. Ela diz que quer te ajudar e já levanta a mão. Então, você tem que estar assim, sabe? Toda hora. Se eu digo assim, ó, Noah, pega tal coisa pra mim, ela sai correndo na frente. Não, eu pego pra você, papai, eu pego pra você. E ontem você falou assim, ó, a gente tem que cuidar pra não ficar podando a Zoe, né? A gente não ficar por essa personalidade dela, não ficar toda hora, não faz isso, para com isso, muda isso. Porque pode ser, a personalidade dela. Nós como pais vamos moldá-la, né? Vamos moldá-la com base nos princípios que a gente tem, mas também não podemos tolher dela, cortar dela a sua liberdade, né, de ser quem ela é. Né? Que ela não tenha no futuro o medo de se expressar. Isso, porque a partir do momento que na criação de filhos, o primeiro de tudo é a conexão de amor. E depois a liberdade. Isso vem desde Jesus. Sim. Né? Jesus nos deu a liberdade, né? Deus nos deu o livre-arbítrio. Então, nós podemos seguir ou não a Ele. Nós temos de liberdade. Se Deus não fosse, não pensasse assim, Ele não tinha colocado a árvore lá no jardim para Adão e Eva. Ele deu a eles a opção. Ele deu. Ó, tá aqui, comam de todo o jardim, menos dessa árvore. Eu não acredito, não vou dizer assim que é a verdade, mas é o que eu creio. Eu creio que não havia nada de especial naquela árvore. Não era um fruto que fizesse isso ou aquilo outro, não. Era uma atitude. Deus queria sondar o coração de Adão e Eva ali. Né? Porque poderia ser uma árvore ou poderia ser... não atravessem daqui para lá. Sabe? Não atravessem esse rio. Na verdade, Deus queria deles essa atitude de obediência. Que Deus queria ver se Deus... A presença dele, que a Bíblia fala que Deus visitava o jardim todos os dias, na viração do dia. Então, Deus queria saber se a presença dele era suficiente para Adão e Eva. Era suficiente para obedecer um mandamento simples. Né? E isso acontece com a gente também. Deus nos guarda, Deus nos livra, Deus cuida da gente. E certas coisas que Deus às vezes nos pede, renúncias, né? Simples, que Deus quer saber se a gente é capaz de fazer aquilo, se Ele é suficiente, se Deus é suficiente para nos fazer renunciar certas coisas. Se o cuidado dele, se a presença dele, se o amor dele, se tudo que Deus faz, proporcionou ou proporciona é suficiente para que a gente o obedeça. E às vezes nós erramos em desobedecer a Deus e a consequência vem sobre nossos filhos. Esse é o perigo. Esse é o ponto que você, como pai, como mãe, tem que estar atento. Que a partir do momento que você tem um filho, as suas atitudes não refletem mais apenas em você. Né? Não refletem... E às vezes não são atitudes de agora, né? Às vezes as atitudes passadas também estão refletindo. Decisões. Uma das coisas que me assusta, assim, que me dá temor, é nessa era que a gente vive hoje de rede social, nessa era que a gente vive hoje de aplicativos de conversa, de tudo. Certas atitudes, certas coisas que às vezes são feitas e que não são pensadas que no futuro você vai ter um filho que vai ter acesso àquilo ali. Sabe? Eu fico pensando assim num homem, numa mulher que envia às vezes alguma coisa pelo telefone, uma foto, uma coisa, né? Um nude, como hoje é muito comum. Já pensou no futuro, seu filho? A vida passa, se transforma, muda, você casa, você constitui família, você tem um filho e um dia seu filho está na escola e um amiguinho chega e mostra. Vê, isso aqui quem é? Não é sua mãe? Mas nem a gente precisa nem ir muito longe, né? No futuro já tem bastante mulheres que pousaram, né? Nuas. E hoje se arrependem, né? Hoje se arrependem.
né? Eu vi uma entrevista agora, não acompanhei toda a entrevista, mas um pedacinho, acho que é Luísa Tomé, o nome dela, e ela estava, né, dando uma entrevista e falando sobre isso, que quando ela foi capa da segunda revista, ela já tinha o filho pequeno. Então, quando ele começou a crescer, os amiguinhos já começaram a falar dele na escola, porque os pais já identificaram que ela era isso e já comentaram com os filhos e já vem aquelas atitudes, né? E o menino começou a sofrer. Então, ela disse assim, que arrependimento, né? Que arrependimento, por que eu fiz isso, né? Na época, a maioria delas foi por dinheiro, né? Não vamos dizer que foi por outra coisa. Mas daí elas estavam vendo a consequência... Hoje elas estão vendo a consequência de uma atitude delas que elas não tinham nem filhos, né? Refletindo nos filhos. A consequência do pecado, né? Vai da cabecinha de cada um deles agora absolver. Tem uns que vão gerar revolta, né? Outros vão gerar, tudo bem, entendimento. Ah, a mamãe fez isso por causa que precisava daquilo. Mas vai vir aquela carga emocional, aquele fardo que o filho nem precisaria carregar. Né? De uma situação que aconteceu, né? Às vezes, né, uma traição do casal. Às vezes, né, já casado. Mas N outras coisas que podem... Um crime, às vezes, que cometeu, né? Que foi preso por alguma coisa. Hoje em dia, as drogas estão aí, né? Tem algumas coisas que pode ser usada, então as pessoas estão se envolvendo e acaba também acarretando nisso. Então, são coisas que, às vezes, a gente, como jovens, no ímpeto, né? No ímpeto da juventude, no ímpeto, né? Naquele afã dos hormônios, a gente acaba não pensando. E eu sempre tive comigo essa sensação de que após o Noah e a Zoe, eu não vou dizer que eu me anulei. Eu não vou dizer assim que eu me anulei, não vou me dizer que eu deixei de existir. Não é isso. Mas a partir do Noah e da Zoe, vamos pôr que 50% meu... pensando neles. É neles, né? Se não mais. Né? Que tudo, absolutamente tudo que a gente faz hoje é pensando neles. Vamos botá-lo numa escola melhor, vamos economizar aqui, vamos guardar um dinheiro ali, vamos fazer isso para quê? Para o estudo deles. Vamos comprar uma casa, mas vamos comprar uma casa que haja espaço para no futuro eles forem começar, como é um pensamento meu, né? De comprar uma casa onde eles possam, amanhã depois casando, estar lá no início da vida deles a dois, morando, não precisar despender de um aluguel já no início, né? Podendo ter um local para morar, para um dia já comprar a casa deles. Então, tudo nosso, tudo meu e da Bianca, hoje já está com eles dentro. Tudo é para eles, tudo é por eles. E então, o que eu às vezes me causa estranheza é pessoas que têm os filhos, nascem os filhos, e ainda tem aquela mentalidade, eu vou dizer, até egoísta, né? Me dou o direito de julgar como egoísmo, de tratar os filhos como um fardo, né? De tratar os filhos, não estou dizendo que não amam seus filhos, mas para eles é um fardo os filhos. É que não pensam, né? As pessoas não veem aquilo como Deus vê. Como Deus vê os nossos filhos. Nós, como pais cristãos, a gente tem que pensar primeiro nisso, que são fases, né? Vai passar. E o que Deus quer para o nosso filho, qual o propósito que Deus quer para os nossos filhos e o que eles são perante Deus. Nós sabemos que eles são herança, que eles são flechas, que eles são profetas dessa geração. Então, isso que nós temos que sempre visualizar neles para nunca esquecer o propósito de Deus na vida deles. Porque Deus nos deu, como a gente já falou em outros episódios, Deus nos deu esse filho para cuidarmos, zelarmos para o futuro, né? Então, os nossos filhos são dele e ele nos deu essa responsabilidade. Como herança, né? Filhos como herança. Para que fizéssemos bem. Né? Então, eu creio assim que na criação de filhos, a primeira coisa, a coisa primordial que a gente tem que fazer são conexões. Conectar com aquela criança, conectar com o teu filho. Você tem que saber. Às vezes, quando a criança nasce, eu passei muito assim com Noah. O que eu vou fazer com essa criança?
né? E demora, gente, não é imediato. Nasceu a criança, tu já tá ali conectada. Não, você vai começar a descobrir. Ele faz isso, ele tá com fome. Se ele fizer isso, ele tá com dor de barriga. Ah, não, já tá um tempão sem fazer cocô. É assim, e aí você vai gerando conexões, você vai conhecendo o teu filho. Agora que eles estão maiorzinhos, né, às vezes fala alguma coisa, eu digo, que foi, mamãe? Digo, tu sabe que Deus tem uma conexão com as mães, né? E se tu tá fazendo alguma coisa aí, ó, Deus vai me falar. Ai, mãe, tá bom. Tipo, né? Porque eu já sei. Tipo assim, a gente sabe, a gente conhece cada detalhe dos nossos filhos. Por quê? Mas isso não é instantâneo. Isso é aprendizado, é construção. Você vai construir essa conexão de amor para que você tenha liberdade, porque Deus não nos quer fechado, né? A Bíblia diz, nós não somos escravos, né? Mas nós somos livres, e assim que também tem que ser a nossa criação. Mas nós vamos instruir os nossos filhos aonde? Conduzir eles como? Com escolhas. Nós somos livres em Cristo, como você falou, nós somos livres em Cristo, mas nós somos escravos das nossas escolhas, das consequências das nossas escolhas. Isso, e é isso que, como pais, nós temos que fazer. Nós, na parte de instruir os filhos, que é o versículo que a gente mais usa para a criação de filhos, é realmente pegar na mão e levar, é escolhas. Então, quando você vai educar o seu filho, se o seu filho está jogando isso aqui, está jogando essa água ali, né? Filho, olha aqui, ó. Isso aqui é bom? Leve ele a pensar nas atitudes dele. Não, ai meu Deus, não faça isso, meu Deus. Mas às vezes o moço entender, né? Mas o moço às vezes, né, morto, fica até assim, morto, explica demais as coisas. Uma das coisas que eu faço com o Noah. Eu sei que às vezes eu explico demais. Que eu faço com o Noah e com a Zoe, principalmente com o Noah, que é menino, eu sempre tenho passado para ele a ideia assim, ó. Eu e você somos protetores da mamãe e da maninha. Tanto que quando a gente vai sair na rua, né, que vão de mão dada, as meninas vão no meio e eles vão nas pontas, né, que a gente diz que nós somos os protetores das meninas. Então, quando ele fala às vezes alguma coisa ou é grosseiro com a Zoe, eu chamo ele. E a gente sempre fala assim, ó, você vê o papai falando assim com a mamãe? Você vê o papai falando assim com você? Você vê o papai falando assim com a maninha? A gente tenta assim, ó, quando foi que o papai fez isso aqui dentro de casa? Não sei, papai, nunca vi. Então, por que você está fazendo? Né? Por que você está fazendo? Se o papai nunca fez isso, por que você está tomando essa atitude? Então, não é apenas chegar para ele e dizer, não faça isso, você não pode fazer isso. Não pode. Por quê? Explique, gente, explique. As crianças, elas precisam de instrução. Ela tem que saber por que ela não pode jogar água ali, né? A pastora Tati até trouxe um exemplo da filhinha dela, não deve ter já acontecido aqui em casa algum exemplo desse tipo, né? Que a filhinha dela pintou um negócio e colou na parede. Daí ela chegou, ela disse, meu Deus, minha filha vai sujar minha parede toda. Mãe, mas lá na escola a gente faz assim, a gente faz o trabalho e cola na parede. As referências que ela tinha. Então, é a referência que ela tinha de fazer o trabalhinho e colar. Então, quando a gente pensa em instruir os nossos filhos, né, em escolhas, a gente também tem que direcioná-los. Agora, eles não vão saber por que ela não pode jogar a água aqui, ó, em cima da mesa. Se eu perguntar, filho, por que tu tá jogando esse copo na mesa, né, essa água aqui na mesa? Ele pode falar pra mim, ai, mamãe, porque é tão legal, olha aqui, ó, vê aí, daí a gente pode fazer assim, ó, um caminho pra cá, um caminho pra lá. Não tem aquele episódio do Chaves, que o Chaves põe o ovo, e o ovo rola e o ovo cai. E lá ele fica com o ovo, né? Daí chega a dona Florinda lá, meu Deus, Chaves, né? Eu achei legal, tipo, o ovo rolando, né? Não, mas é desperdício e tal. Então, ali, nessas pequenas atitudes, às vezes, né, que a criança não vai saber, ali é o momento que você instrui. Né? Se a gente conhecer um pouquinho do cérebro da criança, a gente vai saber, né, que o cérebro ele só está realmente completo, realmente conectado com os 25 anos. Pensa. Olha aí. Com 25 anos. E tem umas com 25, acho que até hoje não 40, 50, que não conectou até hoje. Até hoje o cérebro não se conectou.
Né? Porque a gente tem o cérebro de baixo, que é o cérebro mais reptiliano, e o cérebro de cima, que são as emoções. Então, a gente precisa, todos os dias, a Bíblia fala de instrução justamente por causa disso, porque a gente tem que gerar conexões do cérebro reptiliano, que é o quê? A intuição. A intuição, o agir, né? A impulsividade. Bateu de volta, né? Empurrou de volta. Isso, não. Você tem que levar sempre o seu filho a pensar. E é isso que eu tenho procurado a cada dia. Por isso que, mesmo eles tão pequenos, eu sempre explicava, eu sempre conversava. E hoje, eles às vezes falam isso. Eu não me lembro agora. Eu queria tanto me lembrar. Mas ontem eu fiz uma coisa... lembrei. O Noah queria assistir televisão, né? Daí eu lá fazendo as coisas, ele, mamãe, a televisão não tá funcionando, não sei o que, me ajuda aqui com a televisão. E eu fazendo a janta, eu digo, tá, filho, tá, deixa isso pra lá, porque nem era pra tu estar assistindo a televisão agora. Já deu, já é hora de jantar, ir pra cama e não sei o que, desliga essa televisão mesmo, já que não tá pegando. Daí ele, tá, então por que você deixou assistir televisão? Tipo, por que você deixou assistir? Sim, já é pra desligar, que você não quer me ajudar a arrumar, né? Então eles mesmos, daí na hora eu pensei, eu digo, pois é. É que a criança está na formação, né, dos valores, a criança está na formação de todos os conceitos e regras que regem, né, a nossa vivência. Então, eles, principalmente o Noah e a Zoe, pela conduta que a gente tem com eles, eles são muito... Literais, né? Literais, também. Isso mesmo. Tanto que quando eu falo alguma coisa para eles que eu vou fazer e depois eu não faço, ele me cobra. Mas você falou que ia fazer. Né? Papai, você falou que ia fazer. Então, as atitudes sua como pai, como mãe, elas vão refletir diretamente no seu filho. Não adianta você achar que vai fazer uma coisa agora, não, vai ficar só comigo. Entenda uma coisa, a partir do momento que você gerou, a partir do momento que você trouxe ao mundo, você já não é mais somente você. Não é mais, você já não caminha mais sozinho. A não ser que você não tá nem aí, você teve o filho, largou no mundo mesmo, mas você que é pai, que é uma você escolha também, tem uma escolha, né? Você quis fazer isso, mas você que é pai, você que é mãe, você que ama seu filho, você que deseja, almeja um futuro lindo, você que deseja criar pessoas boas para esse mundo, que é o que a gente sempre fala aqui. Filhos são a possibilidade de nós criarmos pessoas boas para esse mundo, né? De nós garantirmos que a próxima geração, que o futuro da próxima geração vai ser um futuro melhor, será um futuro de pessoas menos egoístas, será um futuro de pessoas mais amáveis, né? No meio de tudo isso que a gente vê nos dias de hoje. Então, traga isso sempre no seu coração. O que você faz agora pode parecer que seja uma atitude boba, uma atitude que não vai acontecer nada, mas pode lá na frente trazer um dano muito grande, como foi Adão e Eva, que desobedeceram a Deus, permitiram a entrada do pecado na humanidade e a partir dali, junto do pecado, veio o salário do pecado, que a Bíblia fala que é a morte. A sua própria família, né? E veio a consequência justamente sobre a sua própria família. Um filho matou o outro, e esse que matou foi exilado. Em um dia, Adão e Eva perderam os 2 filhos. Eles tiveram mais depois, mas os 2 primeiros filhos eles perderam. Eu fico imaginando como foi a criação desses filhos, sabia? Porque pensa um casal que tinha tudo, né? Igual hoje a gente pensar um casal rico que depois fica pobre. Eles tinham um mundo para eles, era só eles no mundo, né? Eles tinham tudo, né? Deus criou Adão para governar sobre os seres, né? Sobre os animais, sobre tudo aquilo. Era tudo deles. Deus passeava, conversava com eles. Eles tinham tudo. O que eles queriam mais? Daí quando eles foram expulsos do jardim, né? Geraram ali filhos. Pensa a culpa que eles tiveram de tudo isso. Poxa, nossos filhos podiam estar vivendo lá. E talvez eles não se preocuparam no mais importante. E às vezes, eles colocaram até isso sobre os filhos. Né? Eles acabaram trazendo sobre os filhos a decepção que eles tiveram. Né? Poxa, por que a gente foi fazer aquilo, que a gente foi expulso? Né? Se a gente pudesse voltar atrás, né? Coisas que a gente pensa, né? Coisa que nós, quantas seres coisas mortais... que a gente faz, né? E depois a gente vê a consequência sobre os filhos.
E a gente pensa, se eu tivesse feito diferente. Então, eu creio que eles até não conseguiram gerenciar uma boa criação dos próprios filhos porque ficaram sempre remoendo aquilo. Né? Poxa, Adão, agora tu tem que trabalhar, cara. Trabalhar duro, a Bíblia fala trabalhar duro. Poxa, Eva, agora você vai ter que fazer isso E só a Bíblia por causa fala, darás do à nosso... luz com dores. E outra coisa, né? Quanta briga que não devia ter entre eles. Entre o próprio casal. Porque quando Deus foi lá falar com Adão, foi a mulher que tu me destes que deu essa fruta. Eles devem ter passado a autorresponsabilidade passou longe ali, né? A vida toda ele deve estar se acusando. E a mensagem que eu queria fechar esse episódio aqui é para você, quem sabe você é pai, mãe, a sua vida inteira você negligenciou seu filho. Você trouxe ao mundo, pode ser que você trouxe em um momento não favorável, uma gravidez indesejada, ou até mesmo você decidiu seguir a sua vida, seguir sua carreira, você largou o seu filho. E hoje, né? Terceirizou. E hoje você não tem nenhuma relação com esse filho, né? Você não tem nenhum contato. E as consequências dessa atitude hoje estão sobre essa pessoa. Muitas vezes pode ter uma vida desestruturada, pode ser uma pessoa que não se encaminhou ainda na vida, porque justamente sente essa falta da presença do pai, da presença da mãe, ou de alguma atitude que você possa ter feito no seu passado e que até hoje reflete sobre a vida dos seus filhos. Ainda há tempo, enquanto há vida, há esperança. Sabe? Procure seu filho, procure sua filha, peça perdão, se reconcilie, tente reconectar, tente recomeçar. Lá, eu lembro que quando eu estava nos jovens, lá na igreja no Brasil, tinha uma frase que era: todo dia é dia de recomeçar. Então, todo dia é dia de recomeçar. Se a sua relação quem sabe você pode estar ouvindo agora, assistindo e dizendo, mas a minha relação com meus filhos é zero, eu não tenho conexão nenhuma. Tente se aproximar, um dia após o outro. Tente explicar, se não há como explicar, mas tente trazer para você a responsabilidade daquela atitude que você fez, que hoje causou essa ausência, que hoje causou todo esse dano na sua família, na vida dos seus filhos. Ainda há tempo, ainda há vida, ainda há esperança. Amém. Amém. Que Deus abençoe a tua casa, que Deus abençoe a tua vida. Que Deus abençoe a sua família em nome de Jesus. Até mais e nos siga aí nas nossas redes sociais.